O programa Evidências inicia hoje uma série toda especial gravada para você aqui da cidade de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Essa cidade, aliás, é especial para mim porque eu nasci em Belo Horizonte. Mas o motivo da nossa vinda aqui para Belo Horizonte foi diferente. A equipe do Evidências veio conhecer a exposição Roma, a Vida e os Imperadores, na Casa Fiat de Cultura. Mais de 300 peças, vindas de diversos museus da Itália, estão aqui no Brasil pela primeira vez. É algo inédito, como bustos, estátuas de mármore, moedas, instrumentos, vários elementos que ajudam a contar um pouquinho sobre a história e a vida diária no grande e poderoso Império Romano. Histórias, aliás, que ajudam também a conhecer o contexto das origens do cristianismo. Vem então conosco, há muita coisa interessante para conhecer lá dentro. Com toda a sua história e imponência, quem diria que um dos maiores impérios do mundo antigo, em seus primórdios, não passava de uma comunidade agrícola como tantas outras na Península Itálica. Mas aquela vila de pastores e agricultores cresceu e se transformou na poderosa Roma, capital de um império que se estendia de Portugal ao Oriente Médio, do Afeganistão à Rússia, passando pelo norte da Inglaterra ao sul da África setentrional. Não era sem razão que os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. Em 700 anos de domínio sobre o mundo, nomes como Júlio César, César Augusto, Cícero, Nero são lembrados até hoje. Livros e filmes procuram recontar as fascinantes histórias de suas batalhas, mitologias, cultura e sociedade. Além disso, o próprio cristianismo nasceu quando Roma ainda dominava o mundo. Portanto, conhecer Roma é conhecer um pouco de nossa própria história. Se havia uma coisa que os romanos sabiam fazer muito bem, era propaganda, especialmente propaganda de si mesmo. Quase é possível dizer que, se voltássemos no tempo, poderíamos dar para eles um título de marketing e publicidade apenas honoris causa. Como eles eram muito inteligentes para fazer uma boa cena, para contar uma história suspeita a respeito deles mesmos. Só para você ter uma noção, eles enfeitavam as casas, as praças, tudo que podiam, com cenas do dia a dia, mas sempre mostrando a vitória e o poder do grande Império Romano. Aqui, por exemplo, eu tenho um sarcófago. E note que esse sarcófago ele foi completamente ornamentado com cenas de uma batalha. Mas é curioso notar como esta cena mostra a projeção da vitória dos romanos e a propaganda dos próprios romanos. Todos os inimigos são mostrados nus ou semi-nus. Já os soldados romanos estão com couraças, armaduras, roupas muito bem ornamentadas. Até o semblante dos soldados romanos é um semblante de heroísmo, enquanto o semblante dos inimigos é um semblante de desespero. Os romanos também são mostrados tendo completamente uma forma forte de mostrar impiedade com aqueles que se levantam contra o império. Haveria forma mais sublime do que esta, do que mostrar Roma é o grande poder? Não questione as ordens do imperador? Claro que não. Desde aquele tempo, a política já era usada como uma poderosa arma para amedrontar as pessoas. Uma arma que tinha sua eficácia na grande propaganda do Império Romano. Foi graças a esta mania dos romanos de fazerem propaganda de tudo a respeito do que eles eram e como se comportavam, que nós temos hoje preservados muitos elementos que nos trazem cenas do dia a dia dos cidadãos de Roma. Eles gostavam de entalhar estas cenas no mármore, às vezes que era colocado no sarcófago, às vezes na parede de uma casa, às vezes no monumento público. Vamos ver alguns exemplares. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cena de um sarcófago que ilustra uma viagem, mostrando que os romanos realmente apreciavam passear e andar por todo o vasto império. Aliás, costumava-se dizer que o Império de Roma coincidia com os confins do mundo. Além dessa cena de viagem, nós temos esse outro sarcófago aqui que traz uma cena de comércio,
onde as pessoas estão vendendo um cabrito, um carneiro, outros frutas, pessoas sorridentes, pessoas que conviveram na época em que os grandes imperadores dominaram o mundo. Pessoas que nós não conhecemos os nomes, mas talvez foram ricos, abastados, cidadãos. E tem mais esse aqui também, que traz uma cena curiosa. Um vendedor de almofadas ou de travesseiros. Os romanos eram requintados, já gostavam de dormir bem, tendo a sua cabeça reclinada num macio elemento, numa almofada, num travesseiro, alguma coisa assim. Ele mostra para os seus clientes, inclusive algumas mulheres, as peças, cada um negocia. Estas cenas nos ajudam a imaginar como é que seriam as vozes daquelas pessoas barganhando, ofertando, pedindo para baixar o preço, quem sabe achando muito caro, falando, eu vou comprar no concorrente, sei lá. Cenas de uma vida que ficou há milênios no passado, mas que tem muita coisa curiosa a nos contar. Ai de mim, eu acho que estou me tornando um deus. Este aqui é o busto de um imperador que tem uma ligação muito direta com os tempos do Novo Testamento e a história dos judeus. Seu nome? Vespasiano. Foi ele que encomendou a destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Na verdade, quando ele chegou com as milícias para destruir a cidade, não era ainda imperador. Ele chegou apenas como um general. Porém, voltou para Roma para assumir o cargo de imperador do vasto território romano. E deixou no seu lugar o seu sobrinho Tito, que se encarregou de destruir a cidade, como aliás foi mencionado por Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Depois, eles cunharam uma moeda escrita Iudeia Capta, em comemoração à destruição da cidade de Jerusalém no ano 70. Aqui temos, portanto, o causador de tudo isso, o imperador Vespasiano. Na exposição, nós encontramos o Lucas Palmese. Ele é historiador formado pela UFMG e um dos pesquisadores ligado à exposição Roma, a Vida e os Imperadores. Eu perguntei para ele, Lucas, por que Roma chama tanto a atenção da população até hoje? Nós escolhemos sempre de quem somos herdeiros. E Roma tem sido uma escolha recorrente nos últimos séculos. É até interessante notar que no século XX, essa escolha tem sido um pouco menos intensa do que nos séculos anteriores, quando Roma e Grécia era a referência principal da cultura ocidental. Hoje em dia os estudos clássicos estão um pouco em crise, mas é interessante notar que na população ainda há muito interesse, Roma ainda exerce muito fascínio por uma série de questões. Por exemplo, a relação do cristianismo com a história de Roma. É muito comum os visitantes quererem encontrar aqui coisas a respeito da história do cristianismo. A perseguição feita contra os cristãos, a ascensão do cristianismo no Império Romano, a conversão, a morte de alguns apóstolos, né? E também modelos de administração, por exemplo, bons imperadores, maus imperadores, tiranos, outras perseguições políticas, Nero, o incêndio de Roma, também a questão dos jogos dos gladiadores, o espetáculo, o Coliseu. Muitas vezes as pessoas fazem a comparação, né, a identificação dos espetáculos atuais, né, o futebol, o estádio, com os jogos romanos. Eu tenho aqui o busto de Cômodos, um terrível déspota romano do II século. O seu rosto está bastante desfigurado e este aqui é um dos raros bustos de sua pessoa que ainda temos até hoje, porque os romanos praticavam o que se chama damnatio memori, ou a danação da memória. O que significa isto? Quando alguns dos seus magistrados, líderes, imperadores, déspotas eram muito cruéis, muito terríveis, eles queriam a todo custo apagar o seu nome da história. Especialmente depois do cristianismo, por exemplo, hoje quase não temos nada de Nero. Este apagar da memória era uma maneira de, quem sabe, limpar um pouco a história de Roma de alguns exemplos que não foram lá tão bons assim. Cômodos também ficou conhecido recentemente através do filme O Gladiador, que conta na ficção a saga de um homem que luta contra um poderoso, porém tirano imperador que havia substituído Marco Aurélio no governo de Roma. Este filme retrata um pouco da época em que este homem dominou o Império Romano. Por volta do ano 80 d.C., foi inaugurado em Roma o Anfiteatro Flaviano, que você deve conhecer mais pelo nome de Coliseu. Este anfiteatro também inaugurou em Roma os Jogos Circenses, onde vários espetáculos cruéis aconteciam. Entre esses espetáculos havia a Batalha dos Gladiadores, que nós temos aqui retratado nesta pedra, nesse mármore.
As batalhas eram sangrentas e faziam jus à sede do povo por violência e sangue. O lema era: ó César, os que vão morrer te saúdam. Agora você vai conhecer um pouquinho dos instrumentos, das armas, das ferramentas e até das proteções que estes gladiadores usavam na hora de batalhar para deleite daquela multidão. Mas antes disso, só uma curiosidade. A sede por sangue era tão grande que só Trajano, numa das comemorações, mandou que 10.000 gladiadores, isto mesmo, 10.000 gladiadores, ficassem brigando ininterruptamente por 117 dias. Quanto sangue foi derramado no lema do pão e circo. Este é um elmo de gladiador. Ele é datado entre o 1º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo. Note que ao lado do elmo estão os furos para serem colocadas as plumas ou as penas, e sobre a cabeça está gravada uma sigla, MCP, que se refere ou ao nome do artesão que fez o elmo ou ao proprietário do objeto. Estas aqui são as proteções de perna do gladiador, também datadas do 1º século antes ou depois de Cristo. Esse tipo de proteção cobria parte da perna do gladiador, desde o joelho até a canela. Veja a rica decoração. Ela é constituída por uma cabeça de Silvano, a divindade dos bosques, e por alguns símbolos ligados também ao deus Dionísio, o deus do vinho. Roma tinha muitos escravos. Aliás, houve um momento em que a população romana tinha mais escravos que homens livres. Mas o sistema de escravidão era muito diferente daquela escravidão africana colonial que nós conhecemos na história do Brasil e de outros países que tiveram os negros como escravos. Muitas vezes na cultura romana, o escravo é o que tinha a cultura da casa. Isto mesmo, era aquele que sabia ler, escrever, fazer a contabilidade. Às vezes o escravo recebia até a herança do seu senhor. Por isso, talvez, houve poucas rebeliões de escravos em Roma. A mais famosa, ou pelo menos a que chegou até nós, foi a rebelião de Espartacus. Mas esta foi praticamente inédita ou incomum. Vamos conhecer um pouquinho então como eram os objetos pertencentes aos escravos. Veja esses dois exemplares aqui. Este é um colar de escravos do 1º século depois de Cristo. O colar era um dos elementos que distinguiam o escravo. O escravo frequentemente levava gravado o seu nome e o nome do seu dono, além de indicações, é claro, para devolução em caso de fuga. A seguir, temos esses dois outros objetos feitos de ossos, que na verdade eram plaquetas de identificação de cambista. A plaqueta certificava o conteúdo de um saquinho de moedas. Nela estava gravado o nome do encarregado pelo controle e a data. Neste exemplar, é possível ler o nome Apolônio, escravo de Petício, e a data, 1º de abril de 60 a.C. Os arqueólogos encontraram em Pompeia um grafite escrito numa parede que dizia assim: Suaves demanda jarros cheios de vinho. Por favor, a sua sede é imensa. Isto demonstra como os romanos eram apaixonados por essa bebida feita à base da uva. Eles bebiam e não se cansavam de beber muito vinho. Não é por menos que um dos seus deuses, Baco, era o deus do vinho, um culto que eles herdaram dos gregos. Aliás, nas festas, havia o costume dos romanos de ter um pequeno ratinho, isto mesmo, um camundongo vivo. E eles, quando bebiam muito, chegavam lá no final, pegavam o camundongo, mergulhavam no mel e colocavam na boca. Sabe para quê? Para vomitar e voltar e continuar bebendo de novo. Um costume nada agradável. Aqui atrás eu tenho várias ânforas de terracota que no passado estiveram cheias de vinho, mostrando como realmente essa bebida era comercializada em todo o vasto Império Romano. E estas ânforas, pelo seu formato e sua dimensão, eram de localidades diferentes, de procedência diferente. Elas demonstram como o comércio do vinho era extenso em todo o domínio e território dos grandes imperadores de Roma. Suaves exige jarros de vinho cheios, por favor. A sua sede é imensa. Nós também estivemos conversando com Lorena Costa, que é mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e nos deu informações valiosas sobre a vida dos antigos romanos. A gente herdou dos romanos diversas dimensões culturais, por exemplo, com relação ao teatro. A gente herdou dos romanos muito da literatura, das artes retóricas. A gente herdou muito do direito. Então, enfim, essa herança cultural nos aproxima dos romanos. Mas certamente esse não é o único ponto.
A gente tem também motivos diversos de visita aos romanos, de visita à antiguidade. Por exemplo, é o que o cinema faz, é o que muitas vezes o teatro faz, e isso também nos aproxima dos romanos e nos faz apreciá-los e dar alguma grandeza ou muita grandeza à dimensão que eles têm, né, na contemporaneidade. Aqui na exposição a gente tem vários exemplos disso, tanto no que diz respeito à cultura material quanto a práticas culturais. Por exemplo, a gente tem a forma de lidar com o vidro, que até hoje é a forma que com algumas poucas diferenças, é a forma como os romanos utilizavam. Consiste em aquecer o vidro e, por meio do sopro, obter a forma do vidro. A gente tem, por exemplo, o culto à vaidade, o culto à beleza, né? Nessa sala aqui mesmo, quando a gente vê esses retratos, esses bustos, a gente encontra, de certa forma, a afinidade entre o nosso padrão de beleza, o padrão de beleza que a gente cultua, e o padrão de beleza romano. Embora não seja exatamente igual. É claro, 2000 anos de intervalo entre essas duas civilizações das quais eu falo, os romanos e nós mesmos, não poderia passar imune sem nenhuma alteração. Mas a gente tem também objetos da própria cultura material que nos aproximam dos romanos. Aqui nesse módulo ainda a gente tem, por exemplo, o espelho, a gente tem pentes finos. Então, a gente tem o véu, a gente tem joias. São todos objetos que nos aproximam mesmo, nos fazem ver o quanto nós somos herdeiros dessa civilização. O escritor romano Ovídio, que morreu por volta do ano 17 d.C., escreveu uma frase nada elogiosa em relação às mulheres. Longe, mantenham-se longe de mim, ó mulheres cruéis. O que teria motivado essa frase? Uma desventura amorosa? Um amor não correspondido? Não sei, mas esse poeta foi muito agressivo com o sexo feminino. Aqui nós temos alguns bustos que mostram a fina flor da beleza feminina do Império Romano. Você nota que o estilo de beleza deles era ligeiramente diferente daquele que estamos acostumados a ver hoje, mas havia uma tremenda variedade no corte, no estilo do cabelo, do penteado, no uso ou não do véu, que fazia parte da beldade da moda romana daqueles tempos. Nem tudo mudou. Até hoje as pessoas são muito apaixonadas pelo vestir, pelo trajar-se bem, pela boa aparência. Não é por menos que a palavra cosméticos vem de cosmos, estar bem vestido para que o mundo, para que o cosmos possa me contemplar. Não há nada de mal em querer estar bem arrumado, mas você sabe, o exagero pode ser o problema. A diferença entre o veneno e o remédio é só a dosagem. Alguns se enfeitavam demais e acabavam ficando esquisitos. E talvez não enfeitavam o caráter como deviam. Por isso, magoavam tanto pessoas como o poeta Ovídio. Longe! Longe! Mantenham-se longe de mim, mulheres cruéis. Vamos ver agora alguns elementos que ajudavam a produzir a beleza feminina das mulheres do Império. Este é um espelho de prata datado do 1º século depois de Cristo. Na antiguidade, o espelho era feito com uma simples placa de metal, geralmente de prata, às vezes também de bronze ou de cobre. Este metal era ilustrado e ajudava a refletir a imagem das pessoas, de maneira, é claro, não tão nítida como atualmente. A seguir, temos 3 diferentes modelos de pinças. O terceiro deles, bem diferente do que imaginaríamos hoje, para tirar, talvez, pelos da sobrancelha. Montar uma exposição como esta não é nada fácil. Envolve muito trabalho de bastidor que o público nem fica sabendo. Mas várias perguntas fervilham na cabeça daqueles que visitam a exposição. Por exemplo, este sarcófago que eu tenho aqui pesa mais de 2 toneladas. Como ele foi embarcado da Itália até o Brasil? Como transportaram até aqui? E se alguma peça dessa acaba quebrando? Como eles escolheram os artefatos para a exposição? Por isso, para responder a estas perguntas, nós consultamos o professor José Eduardo de Lima Pereira, que é presidente da Casa Fiat de Cultura e responsável por esta exposição aqui em Belo Horizonte. Ele nos deu informações muito especiais sobre o modo como esta exposição chegou até aqui. A logística de uma exposição como essa é muito complicada, é muito difícil, mas ela foi sendo planejada ao longo de 5 anos. Então essas grandes dificuldades efetivas de grandes objetos preciosos, raros, serem transportados, embalados, manuseados, foram preparados ao longo do tempo. Nada foi surpresa. Mas a grande característica dessa exposição, que eu gostaria de destacar, é o fato de que ela não é um conjunto aleatório de belas peças.
seria muito fácil ceder à tentação de procurar peças bonitas, expressivas da cultura e da arte romanas e juntá-las em uma bela exposição. Mas o nosso objetivo foi diferente. A curadoria se preocupou em estabelecer uma linha do tempo, representada pela história política ao longo dos imperadores, e vários núcleos temáticos que vão estudar a vida de Roma e dos seus cidadãos de todas as classes sociais, da nobreza à plebe, em temas como a religião, a guerra, a política, os jogos. O mais importante não é só o transporte, mas é a embalagem. Cada peça foi objeto de um design de embalagem específica. Uma embalagem que só serve para aquele objeto, nesta circunstância e nesse momento, que não vai servir para nenhuma outra coisa no futuro. A embalagem desaparece depois de terminada a exposição. Eu tenho na minha cabeça um número de cerca de 1.200 pessoas envolvidas diretamente no trabalho de trazer a esse público essas peças e esse conceito. Neste setor da galeria temos muitos objetos funerários. Aliás, no quesito morte, os romanos não pareciam assim muito otimistas em relação ao que acontecia depois do túmulo. Embora um setor da população romana acreditasse numa espécie de imortalidade da alma, a grande maioria parece ter seguido a linha dos estoicos, achando que, após o túmulo, não havia mais nada. Morreu, acabou. Por isso você nota que há um certo ar de desespero. Veja essa lápide, por exemplo, onde você tem a cena de alguém chorando em prantos pela perda de um ente querido. Não há muita noção de esperança, de ressurreição. Aliás, ressurreição era uma palavra que eles nem conheciam na sua mitologia ou na sua religiosidade. Alguns, então, para driblar a dor da morte, tentavam colocar nos túmulos cenas do dia a dia ou cenas mitológicas, como, por exemplo, este outro sarcófago que traz a imagem de duas devotas do deus Baco embriagadas diante do altar. Embriagadas para perder a ideia de que vão morrer. Embriagadas para tentar pelo menos ficar iludidas com a ideia de que a morte seria um inimigo que poderia ser evitado. Outra maneira que eles tinham de driblar a dor da morte era colocar nos túmulos cenas do dia a dia, demonstrando a pessoa viva ou, quem sabe, dormindo, como este exemplar que vou mostrar para vocês agora. Trata-se deste exemplar aqui. Veja que é a tampa de um sarcófago de um jovem, talvez adolescente, que morreu deixando seus pais em terrível angústia. Eles então, para driblar a dor da perda do filho, e como eu disse, a dor da perda de uma vida, colocaram no túmulo o seu próprio filho como se estivesse apenas repousando, dormindo. Veja, ele está seminu, com um pano cobrindo apenas as partes baixas. Isto aqui representa a noção de renascimento, a posição quase de uma criança vindo ao mundo. Ele tem numa das mãos, na mão esquerda, um ovo, que era para os romanos o símbolo da vida, do nascimento. Porém, mais abaixo, existe uma serpente que está prestes a devorar o ovo. Mesmo tentando driblar a dor da morte, eles ainda mantinham séria a consciência de que aqui nesse mundo se nasce e se morre. Tudo começa e tudo termina. Que pena que os romanos não tinham a esperança da ressurreição e da vida eterna. E bem pertinho deles, aliás, na sua capital, houve um grande pregador cristão, o apóstolo Paulo, que tentou levar esta mensagem de esperança ao povo romano. Agora sim, faz sentido entender por que o apóstolo insistia tanto em dar esperança a um povo que não tinha muita esperança. Agora, é interessante observar que, a despeito dessa desesperança dos romanos e até um pessimismo em relação a qualquer possibilidade de vida pós-morte, afinal de contas, para eles a morte era o término de tudo, apesar de tudo, os seus sarcófagos às vezes nos revelam algumas surpresas muito interessantes. Aqui, por exemplo, eu tenho a imagem de um homem e de uma mulher, um casal. Você percebe que ambos estão segurando firmemente um à mão direita do outro. E o homem tem na mão livre um canudo, como se fosse um pedaço de papel. O que seria este papel? Seria o seu certificado, o seu documento de casamento. Era uma maneira de mostrar que ele seria fiel à sua esposa e ao seu voto matrimonial até a hora da morte.
Por isso que quando morreram, alguém resolveu eternalizá-los na pedra, simbolizando os dois como sendo um casal, um segurando o outro pela mão e sustentando firmes o contrato de casamento. Nesta outra urna funerária aqui, eu tenho novamente um casal, novamente na mão do homem um canudo. Devido ao desgaste do tempo, a mão de ambos, segurando uma a outra, se desgastou. Não temos mais. Mas é possível perceber que os dois estão um olhando para o outro e segurando firmemente as mãos, retendo o contrato de casamento. Aqui também existem algumas inscrições, inclusive com o nome do proprietário, que seria M. Vinícius. Pode ser Márcios Vinícius ou Marcos Vinícius ou algum outro nome latino daquela época. Os romanos, às vezes, abreviavam algumas palavras nas lápides. E você tem um D.M., que seria Dis Manis. Dis Manis era o deus dos mortos, uma maneira de preservar a religiosidade da morte. Agora, os romanos passaram por várias fases diferentes do modo de tratar os seus mortos. Durante um primeiro momento, eles apenas queimavam os mortos, a cremação. As cinzas, então, eram guardadas em urnas, como esta que você está vendo em seu vídeo, muito bem ornamentada. Esta urna conteria os restos mortais de algum patrício que foi, assim, colocado em memória por sua família. Além das urnas, eles também tinham o costume de colocar cinzas, por exemplo, no alto dessas piras, depois que os seus corpos eram queimados. Mas isto durou apenas por um tempo. A partir mais ou menos do 2º século depois de Cristo, os romanos passaram agora a ter sarcófagos e não mais a queimar os seus mortos. Mas atenção, eles não tinham o hábito de sepultar enterrando. Os sarcófagos eram colocados às vezes em lugares públicos, acima da terra. Você viu aqui vários sarcófagos e agora pode ver em seu vídeo alguns dos muitos sarcófagos romanos daquela época. Este, por exemplo, que você está vendo agora, ainda contém alguns fragmentos de ossos daquela pessoa que foi ali sepultada há séculos atrás. Agora, deixando um pouco de lado os sarcófagos e voltando a falar do tempo em que os romanos cremavam seus mortos, naquela época, as pessoas que não tinham condição financeira de ter uma grande pedra de mármore, um monumento assim para colocar as suas cinzas, utilizavam-se de alguns lugares públicos chamados columbaria ou columbarium em latim. Este nome lembrava os locais onde moravam as pombas, isto mesmo, um pombal. Columbaria significa pombais. Era este local aqui. Você nota que havia originalmente um lóculo onde os restos mortais do indivíduo eram colocados. Tudo isto na época de Roma. Na época da Roma cristã, os cristãos tiveram um costume de colocar os seus mortos em catacumbas. Mas interessante é que os cristãos deram posteriormente a este local o nome de cemitério. E sabe de onde vem a palavra cemitério? Vem do grego koemiterium, que significa dormitório. A prática cristã, portanto, mesmo daqueles que moravam em Roma, era considerar a morte como um sono. E todos os seus entes queridos, quando estavam mortos, estavam, na verdade, dormindo. Esta era a cultura cristã da época, como a cultura romana também da época. Bem, este foi o programa Evidências de hoje, mas você não pode perder o nosso próximo encontro na semana que vem, pois continuaremos aqui na Casa Fiat de Cultura com mais uma exposição sobre as antiguidades do Império Romano. A gente se encontra no próximo programa.